Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel e estamos aqui nessa aulinha de GA de novo para falar sobre esse seguinte tema aqui, retas e planos. Só aqueles avisos que eu dou no começo, que é o seguinte, esse tópico aqui, ele não é importante para as demais matérias do curso, como por exemplo álgebra linear, cálculo 2 também não vai usar muito não, mas para GA ele é bem importante. As próximas aulas em seguida dessa aqui, que vão ser sobre posição relativa, perpendicularismo, distância e por aí vai, elas vão usar muito esse conceito de retas e planos. Então, assim, nessa aula aqui, se fosse vocês, prestaria muita atenção e nessa parte especificamente aqui eu faria muito exercício, para ficar bem craque nessa parte, porque as demais aulas vão pedir muito esse conceito aqui, tá? De reta e plano também, no caso. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar primeiro falando sobre o que é uma reta, né, no espaço. Então, obviamente, como a gente está no espaço, né, vai ser uma reta 3D. Então, as coisas aqui, os pontos, os vetores e por aí vai, eles vão ter 3 dimensões, certo? A gente está trabalhando aqui por enquanto a gente tá trabalhando aqui por enquanto com 3 dimensões. Mais para frente a gente vai voltar um pouco para 2 dimensões, mas por enquanto são só 3, são 3 no caso. Primeiramente, aqui a gente tem uma reta R. A gente tem esse ponto A que pertence a R, que pertence à reta. Então esse ponto tá na reta, tá em cima dela. Esse vetorzinho V aqui, ó, ele tá obrigatoriamente paralelo a essa reta R. Ele tem que estar paralelo, tá? Tem que estar paralelo. Não importa o sentido dele. Ele pode estar para cá, não importa. Ele tem que estar paralelo à reta R, certo? E esse ponto X aqui, ele é um ponto genérico aqui. Ele que vai servir para definir a reta em si. Então ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, por aí vai. Pode estar em cima da reta, enfim. Mas assim, ó, caso você queira definir a reta, a gente vai definir a reta da seguinte forma. Para o x pertencer à reta R, ele só pertence a ela se e somente se esse vetor AX é paralelo ao vetor V. Então vamos lá, devagar. O vetor AX é esse vetor aqui, ó, que liga o A até o ponto X. Então você percebe o quê? Como o ponto A está na reta, o ponto X, para formar esse vetor AX aqui, e ele ser paralelo à reta, ao vetor V, ele tem que estar em cima da reta também. Então, essa é a definição da reta. A gente está definindo essa reta com base no ponto X estar pertencente a ela, entendeu? Porque pensa, ó, como esse vetor V é paralelo à reta R, não tem como esse vetor AX não ser paralelo ao vetor V se o ponto X não estiver na reta, entendeu? Porque, ó, se isso é paralelo a isso e o ponto X, por exemplo, estivesse aqui, esse vetor aqui, ó, não seria paralelo ao vetor V, entendeu? Então, só pode ter o vetor AX paralelo ao vetor V, caso o x pertença à reta R, certo? E para isso acontecer, vetor AX paralelo ao vetor V, e como que isso funciona, né? Qual que é a condição para isso aqui acontecer? Tem que existir um lambda qualquer, que seja real, um lambda vai ser um número aqui, um número real qualquer, tal que o vetor AX seja o lambda V. Gente, o que isso aqui significa? Se caso vocês não se lembrem, essa linha aqui inteira é a definição de ser linearmente dependente, ou seja, ser LD, né? Não sei se vocês vão lembrar de dependência linear, espero que lembrem que isso aqui é muito importante, mas quando eu falava lá que um é paralelo ao outro, quer dizer que um é múltiplo do outro, certo? Então, por exemplo assim, ó, vamos supor aqui, ó, que esse aqui então seja paralelo a esse. Esse aqui pode ser o dobro desse, pode ser menos 2, o outro, tipo assim, ó, se fosse menos 2 seria, o tamanho seria o dobro, mas o sentido seria o oposto, certo? Por isso tem o menos 2 multiplicando. Então é isso, ó. Para ser paralelo, a gente tem que ter esse lambda, tal que os dois, um é múltiplo do outro, certo? Então isso aqui significa que eles são LD, certo? Lá em plano, isso aqui vai ser muito importante também, esse conceito de LD e LI, para definir o plano, né? Mas é isso, gente. Então, para acontecer isso aqui, se a gente desmembrar isso aqui em soma de pontos, a gente vai ter o quê? Que a reta R, então, é o quê? É o conjunto de pontos x genéricos que pertencem ao espaço E3 de pontos, com 3 coordenadas, no caso, né? Por isso que é E3, tais que esse ponto x ele vai ser sempre o quê? Um ponto A genérico, um ponto A fixo da reta, certo? Ó, então esse ponto A está na reta, mais um lambda qualquer vezes o vetor dessa reta, entendeu? Esse lambda aqui ele pode ser qualquer número, tá? Ele é um número real qualquer, ele pode ser menos 1, menos 2, pode ser número positivo, pode ser número quebrado, pode ser número irracional também, qualquer coisa. Então é isso. São pontos genéricos que são iguais à soma desse ponto fixo da reta, ele está na reta, esse ponto A, mais
isso aqui, que é um número real qualquer, vezes esse vetorzinho aqui, certo? Isso aqui é chamado de equação vetorial de uma reta R, certo? E só um detalhe, né, gente? Algumas observações aqui de início. Essa equação aqui ela não é única, tá? Esse ponto A aqui ele pode variar, e esse vetor V aqui também pode variar. A reta é infinita, tá, gente? Então, você pode pegar qualquer ponto da reta para usar como ponto fixo aqui nessa equação, certo? E esse vetorzinho V aqui, você pode pegar qualquer vetor que seja múltiplo dele também, certo? Se eu pegar, por exemplo, um vetor aqui, ó, esse vetor aqui, ó, U, certo? Esse vetorzinho aqui não é paralelo ao vetor V aqui, pelo desenho? É. Então, consequentemente, o vetor U também é paralelo à reta R, certo? Ou seja, eu também poderia usar esse vetor U aqui na reta, certo? Esse vetor V aqui que eu usei na equação, ele é chamado de vetor diretor de R, certo? Então, são essas coisas que vocês precisam saber. Esse ponto A e esse vetor V ele podem ser quaisquer, certo? Por isso que essa equação aqui não é única, tá? Outra coisa, percebam que para definir essa equação aqui, a gente precisa de um ponto e de um vetor, certo? Mas, se a gente não conhecer esse vetor diretor, que aqui é o vetorzinho V, né? Mas a gente conhecer dois pontos distintos, A e B, a gente pode definir esse vetor V como um vetor A e B, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, caso a gente não conheça esse vetorzinho V direto, mas a gente tenha, por exemplo, um ponto A e um ponto B aqui, a gente pode definir um vetor a partir de dois pontos, certo? Claramente, né? É só fazer soma de pontos e por aí vai, né? Lembra que soma de pontos serve para definir um vetor, né? Lembra que, por exemplo, assim, um ponto aqui, um vetor leva até outro ponto. Isso aqui que era a soma de pontos. Caso você não se lembre disso aqui, volta no segundo vídeo já que eu expliquei soma de pontos, que isso aqui serve para definir um vetor, digamos assim, né? Então, vamos lá. A próxima coisa que eu vou falar para vocês é uma outra equação da reta, uma outra forma de definir uma equação de reta, tá? Então, ó, assim como anteriormente, ó, vamos pegar os seguintes elementos. Seja A, aquele ponto fixo da reta, que vai ter coordenadas x0, y0 e z0, um vetorzinho B, que vai ter coordenadas A, B e C, e um vetor x genérico, um ponto x, desculpa, genérico, com coordenadas x, y e z. Então, pela equação vetorial, lá de trás, ó, lembra que a equação vai ser o ponto genérico igual ao ponto fixo da reta mais um lambda vezes o vetor diretor, certo? Então, aqui, da mesma forma, ó, coordenadas do ponto genérico igual coordenadas do ponto fixo da reta mais o lambda, que pertence aos reais, né? Lambda pertence aos reais, vezes o vetorzinho diretor, que é esse V aqui, certo? Mas aí, gente, se eu desmembrar isso aqui para cada coordenada, porque é tipo assim, ó, não sei se vocês vão lembrar, vão entender isso bem, né? Mas, por exemplo, isso aqui a gente tá fazendo a soma coordenada a coordenada, certo? Por exemplo, assim, ó, esse x, ele vai ser igual ao que, então? A esse x0 mais o lambda vezes o a, certo? É coordenada por coordenada, entendeu? Ó, então aqui, ó, x é igual a x0 mais lambda a. A segunda aqui tem que ser igual a segunda aqui. Então, y é igual a y0 mais lambda vezes b. E assim por diante, né? Z é igual a z0 mais lambda vezes c. Então, a gente tem essas três equações aqui. Uma para cada coordenada, ó. Para cada coordenada, certo? Essas aqui são chamadas equações paramétricas de uma reta R, certo? Então, são as equações paramétricas, tá? Mas a gente vai ter uma terceira equação, um tipo de equação que é muito boba, quase não usa, quase não aparece, que é, caso esse A, B e C aqui sejam todos não nulos, certo? Porque, ó, isso aqui, gente, isso aqui são coordenadas de um vetor, pode ser qualquer coisa, tá? Então, enfim. Mas caso esse A, B e C, todos eles, obrigatoriamente, sejam não nulos, a gente pode, então, isolar aqui nessas equações aqui, a gente pode isolar o lambda, porque o lambda aqui, ó, nas três é a mesma coisa, certo? É óbvio que o lambda ele pode ser qualquer real, mas, tipo assim, ó, aqui o lambda é igual, certo? Aí, caso você isole o lambda em cada equação aqui, sendo o A, o B e o C todos não nulos, você vai chegar nessas equações aqui, x menos x0 é igual a y menos y0 igual a b, e assim por diante, que são as equações simétricas de uma reta R. Essa aqui não é importante, tá? Não mesmo. Essa aqui aparece muito, as paramétricas, e a vetorial também aparece muito. A mais importante eu diria que é essa aqui, a paramétrica, tá? Então, foquem muito bem nessa aqui, tá?
Pegar um exemplozinho aqui, bem simples, que é o seguinte. Encontre as equações de uma reta R que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então, como naquela observação que eu coloquei anteriormente, aqui ele deu 2 pontos. Então, eu vou definir uma reta inteira por 2 pontos. Eu vou definir essas 3 equações que eu expliquei para vocês por 2 pontos. Esse ponto A e esse ponto B. Primeiramente, então vamos definir o vetor diretor da reta, tá? Lembra que definir um vetor diretor por 2 pontos é fácil, né? É só a gente pegar por exemplo, a gente tem o ponto A e o ponto B, então a gente vai falar que o vetor Vzinho, que é o vetor diretor, ele vai ser igual ao vetor AB, certo? Então, isso aqui é só fazer soma de pontos, né? É só fazer subtração de pontos, digamos assim, né? É só fazer as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Então, ficaria, aqui, 3 menos 1, menos 1 menos 2, 3 menos 0. Então, é isso aqui, 3 menos 1, menos 1 menos 2, 3 menos 0. Cada coordenada certinho aqui, certo? O que vai resultar no vetor 2 menos 3 e 3. Isso que é o vetor diretor, certo? Aí eu escolhi arbitrariamente, poderia ser o B também, né? O ponto A aqui como ponto fixo da reta, né? Então, para definir a equação vetorial, a gente precisa do vetor diretor e do ponto fixo na reta, né? Então, eu vou falar que um ponto genérico x, y e z vai ser igual a um ponto fixo da reta, 1, 2 e 0, que é o ponto A, porque ele está na reta. Por causa que ele fala no enunciado, encontre equações da reta R que passa pelo ponto A e pelo ponto B, certo? Como a reta passa pelo A e pelo ponto A e pelo ponto B, aqui poderia ser o ponto B também, entendeu? Por isso que eu falei lá atrás que a equação vetorial ela não é única, tá? Então seria esse ponto mais lambda vezes o vetor diretor que eu acabei de definir. 2 menos 3 e 3, com lambda pertence aos reais, claramente, né? Se eu desmembrar cada coordenada aqui, a gente vai chegar no x igual a 1 mais 2 lambda, y é igual a 2 menos 3 lambda e z é igual a 0 mais 6 lambda. Aqui eu poderia tirar esse 0, tá? 0 mais 3 lambda é igual a 3 lambda, né? Então aqui poderia ser simplesmente 3 lambda, tá? Essas aqui são as equações paramétricas, tá? E aqui, obviamente, como esse 2, menos 3 e 3 são todos não nulos, então a gente pode ter as equações simétricas que seriam x menos 1 sobre 2 é igual a y menos 2 sobre menos 3, que é igual a z sobre 3, certo? Então, gente, é isso. Equações de retas são essas 3, como eu acabei de falar agora há pouco. A paramétrica eu acho que é a mais importante, é a que mais aparece nos exercícios, então foquem bastante nela, tá? Vamos entrar agora no conceito de plano, que vai ser o seguinte. Plano vai ser um pouquinho mais complicado do que reta, mas nada muito difícil também, tá? Então vamos pensar que a gente tem um plano aqui. A gente normalmente fala que plano, a gente nomeia planos com letras gregas minúsculas, então π aqui no caso, tá? Não sei se vocês perceberam, mas lá em reta a gente nomeia reta com letras minúsculas do nosso alfabeto. Como, por exemplo, coloquei lá o Rzinho, né? No caso. Poderia ser Szinho, Tzinho e por aí vai. Aqui a gente vai usar para plano as letras gregas minúsculas. Então aqui é o plano π, certo? E nesse plano π a gente vai ter esse ponto A. Novamente também ele vai pertencer ao plano π. Então ele tá nesse plano, contido nesse plano. E a gente vai ter 2 vetores aqui muito importantes. O vetor U e o vetor V. Que são LI, ou seja, paralelos ao plano, certo? Esses vetores aqui eles vão ser chamados de vetores diretores também. Assim como lá atrás eu tinha o vetor Uzinho, que era o vetor diretor da reta, paralelo à reta, aqui a gente vai ter 2 vetores, U e V, paralelos ao plano, certo? Então vai ser o seguinte, gente, ó. Olha o desenho aqui para vocês entenderem. Aqui a gente tem um ponto A, aqui a gente tem o vetor U e aqui a gente tem o vetor V. Notem que os vetores U e V, entre si, eles são LI, porque eles não são paralelos, certo? Lembra que 2 vetores, para serem LI, eles têm que ser não paralelos a um plano, entendeu? Basicamente isso, ó, eles não são paralelos entre si aqui, certo? E o que a gente vai fazer aqui então? Para definir esse plano, a gente vai pegar um ponto genérico, x, que pode estar no plano ou não, mas para definir o plano, a gente vai colocar esse ponto x no plano, certo? Então, ó, x ponto pertence ao plano π se esse vetor AX, o vetor U e o vetor V for LD, certo? Então, ó, novamente, os 2 vetores aqui, o U e o V, eles são LI, certo? Eles são LI. Eu falei errado anteriormente, eu acho, tá? Eles são LI porque eles não são paralelos a uma mesma reta, tá? Lembra lá que vetores LI, quando são 2, para eles serem LI, eles não podem ser paralelos a uma mesma reta, tá? Então, por exemplo, se eu pego uma reta aqui, ó, paralela a esse vetor U aqui,
claramente o vetor V não vai ser paralelo a essa mesma reta, certo? Então, obviamente, que eles vão ser LI. Agora eu estou definindo 3 vetores para serem LD, certo? Lembra lá que 3 vetores para serem LD, eles têm que ser paralelos ao mesmo plano, tá? Então, ó, pensa comigo aqui, gente. Ó, agora vai ter que ter um pouquinho de imaginação 3D aqui, tá? O vetor U, ó, pensa que o plano π é essa folha aqui, tá? O vetor U tá aqui, em cima do plano. O vetor V tá aqui em cima do plano. E qual que é esse vetor AX que eu coloquei aqui, ó? O vetor AX vai ser o vetor que liga o ponto A até o ponto X. Para ele ser, para esses 3 vetores aqui serem LD, os 3 têm que ser paralelos ao mesmo plano. Então, quer dizer que o vetor AX ele tem que estar no plano também, certo? Ele tem que estar pertencente ao plano, digamos assim. Ele tem que estar sobre o plano. Ele não pode estar assim, fora do plano, ou assim, entendeu? Ele não pode estar fora, ele tem que estar dentro do plano, contido no plano, certo? Então ele tem que estar assim, certo? E para isso acontecer, tem que ser LD no caso, né? Mas para isso acontecer matematicamente falando, a gente tem que existir, então, um lambda e um mi, números reais, quaisquer, tais que o AX vai ser igual a lambda U mais mi V, certo? E por que isso aqui, gente? Ó, notem que eu vou fazer de vermelho aqui, com a canetinha vermelha, ó. Notem que o vetor AX seria esse aqui, certo? Então ele seria um múltiplo aqui do V e um múltiplo aqui do U. Lembra lá de adição de vetores que a gente está fazendo aqui o que, então? Uma regra do paralelogramo aqui, certo? Mas aqui a gente seria um múltiplo do V e um múltiplo do U, certo? Por isso que a gente vai ter, então, esse Mi e esse lambda aqui, certo? Então é basicamente isso, gente. Não tem mais segredo. O AX tem que ser lambda U mais Mi V. Em outras palavras, o AX tem que ser múltiplo tanto do U quanto do V, certo? Ou seja, desmembrando isso aqui por soma de pontos também, a gente vai ter que o ponto X genérico, ele é igual a um ponto fixo do plano mais lambda U mais mi V, certo? Se você notar que isso aqui então vai se chamar da equação vetorial do plano π, assim como lá na reta. E lá na reta vocês percebem que a gente parava aqui, né? Só tinha esse pedaço aqui. Para o plano, a gente vai ter mais um pedaço, a gente vai precisar de mais um vetor. Por isso que para o plano a gente vai ter 2 vetores diretores e não só um, certo? Então aqui, lá na reta a gente tinha que ter um ponto fixo da reta e um vetor diretor para definir a equação vetorial. Aí a gente vai precisar de um ponto fixo do plano e 2 vetores diretores, certo? É basicamente isso. E assim como lá atrás, se a gente não tiver os 2 vetores diretores, mas a gente tiver 3 pontos não colineares, a gente poderia tomar, por exemplo, vamos supor que a gente tem os pontos A, B e C. A gente poderia tomar o vetor U como AB e o vetor V como AC. Definimos 2 vetores, a gente pode pegar um dos pontos como fixo do plano, pronto, definimos a equação vetorial do plano. Acabou. E aqui, então, essa é a equação vetorial do plano, certo? Agora, aqui a gente vai ter também as equações paramétricas, que vai ser a mesma coisa, né, gente? Não vai ter muito mais segredo. O ponto A é o ponto fixo, o vetor U e o vetor V são vetores diretores. Eles são, ó, só um detalhe, são LI entre si, certo? E o vetor x genérico. Então, se vocês desmembram cada coordenada aqui, a gente vai ter x é igual a x0 mais lambda a1 mais mi a2. Porque, ó, primeira coordenada é igual a primeira coordenada mais mi vezes a1, que é a primeira coordenada, mais lambda vezes a1, desculpa, mais mi vezes a2, que é a primeira coordenada. Então, é sempre assim, coordenada por coordenada, certo? Então, essas aqui são as equações paramétricas também. Essa aqui para o plano também é muito importante, tá? Aqui a gente não vai ter equação simétrica, tá? A gente não vai ter ela. Mas a gente vai ter uma que é a mais importante de todas aqui, que é a equação geral do plano, certo? O celular caiu um pouquinho aqui. A gente vai ter então aqui a equação geral, que ela sim é a mais importante de todas, tá? Do plano, da reta também, tipo, enfim. Então vamos falar um pouquinho sobre a equação geral e vetor normal direto, tá? A equação geral, gente, ela vai ser o seguinte: ax mais by mais cz mais d igual a zero. A cara da equação geral é isso aqui, ó. Você pega o primeiro membro, é uma coisa, que é sempre igual a zero. Então, ela vai ser sempre igual a zero, certo? E a gente vai ter o x, o y e o z, que são as coordenadas aqui, né? E o a, b, c e d são números reais quaisquer. Poderia ser -2, poderia ser π, poderia ser o número de Euler, o ezinho, né? Qualquer coisa, são números reais quaisquer, tá? Então, essa é a cara da equação geral. Gente, ó, e só um detalhe. A dedução disso aqui é muito longa mesmo. Eu até, tipo, pensei em colocar nesse vídeo aqui, mas ia ficar um vídeo muito longo, então eu mudei de ideia. Caso vocês queiram ver, em qualquer livro vocês vão achar, no Boulos, por exemplo, vai ter certinho lá, bonitinho,
Mas a equação, a dedução disso aqui não é muito importante, tá? Não é muito importante. O que eu vou falar a partir de agora que é importante, tá? E saber usar isso aqui nos exercícios que vai ser muito importante. Mas a dedução existe, é muito tranquila, porém muito longa, tá? Então vamos lá. Eu só fiz um pouquinho da dedução aqui só para vocês entenderem como que começa, tá? Como chegar então? Vamos pensar então que um plano π, ele passa pelo ponto A, que é fixo, x0, y0, z0, e ele tem vetores diretores LI, que é o U, A1, B1, C1, V, A2, B2, C2 e por aí vai, né? Então a gente vai ter um ponto X genérico de novo, que pertence ao plano π se esses três vetores forem LD. Então notem que eu fiz exatamente o que eu fiz anteriormente para definir a equação vetorial, certo? É isso aqui, tá? Então, gente, ó, caso vocês não se lembrem, quando a gente tem três vetores, tá? Três vetores aqui, ó, o AX, o U e o V, para eles serem LD, é só você pegar as coordenadas de cada um, pôr um determinante e igualar a zero. Para ser LD tem que ser igual a zero. Se fosse LI, o det tem que ser diferente de zero. Eu acho que eu passei isso na aula para vocês de mudança de base, se não me engano, lá de coordenadas de mudança de base. Então, caso vocês não se lembrem, voltem lá. Três vetores. Para ver se é LD, joga no det e iguala a zero. Para ver se é LI, joga no det e põe diferente de zero, entendeu? E quais são as coordenadas aqui? Bom, do U e do V, A1, B1, C1, A2, B2, C2. Tá aqui, né? A1, B1, C1, A2, B2, C2. Do AX seria o quê? Seria o ponto X menos o ponto A. Então seria X menos X0 aqui. Y menos Y0 aqui. Z menos Z0 aqui. Isso aqui começa a dedução da equação geral. Mas você falou assim, mas cadê o x0, o y0 aqui nessa equação aqui? Cadê o A1, o B1, o C1? Então, gente, vai ter todo um passo matemático aqui, vai virar um monte de determinante menor e tudo mais, vai ficar um monte de coeficiente específico. E aí eles chamam esse A, B, C e D, tipo assim, esses números aqui, o A, B, C e D, são números que usam essas letras aqui, esse x0, y0, z0, esse A1, B1, C1, A2, B2, C2 e por aí vai. Tipo, tipo assim, vamos supor, tipo assim, você chama isso aqui tudo de A, isso aqui tudo de B, entendeu? É para simplificar isso aqui. Bom, como eu disse, a dedução dessa equação aqui não é complicada, só, se alguém precisar ver, vai lá no Boulos e vê certinho que não é muito difícil, tá? E você vai chegar nessa equação aqui, que é a equação geral do plano, então, né? Lembre-se que sempre tem que ser igual a zero, não pode ser igual a nada além de zero, tá? Então, é basicamente isso. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, mas tem tudo a ver com essa equação geral, o vetor normal Aπ é todo vetor que não é nulo, por isso que eu coloquei aqui diferente do vetor nulo aqui, ou seja, todo vetor não nulo que é ortogonal a qualquer vetor paralelo a π, certo? Então vamos lá, gente, ó. Vetores paralelos a π vão ser vetores que estão inscritos no plano aqui, ou que estão, tipo assim, ó, pensa, por exemplo, que o plano π é essa página aqui, tá? Essa folha sulfite aqui. Um vetor U seria um vetor tipo assim, ó, aqui em cima, ou inscrito no plano, ou embaixo da folha aqui, e por aí vai, entendeu? Tipo, são vetores que estão paralelos ao plano mesmo. Só você tentar imaginar isso tridimensionalmente, entendeu? O vetor normal vai ser sempre todo vetor que for paralelo a esse, que é normal a esse vetor paralelo ao plano, entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, pensa de novo que essa folha é o plano π. Vamos pensar que um vetor paralelo a esse plano, então vai ser esse vetor que é o meu daqui, ó, vetor U. Esse vetor aqui, certo? Tá aqui no plano. Um vetor normal a esse plano vai ser esse vetor aqui, ó, que está ortogonal, que está perpendicular a esse vetor paralelo aqui, entendeu? Por quê, ó? Forma 90 graus aqui com o meu dedo aqui, entendeu? Então, é basicamente isso aqui, ó. Pega esse vetor U aqui, ou esse vetor V aqui, que são vetores diretores do plano, por exemplo. Ou esse vetor N, que eu chamei aqui, ó, de N, ele vai ser perpendicular tanto ao vetor U quanto ao vetor V, entendeu? Então, é isso. Vetor normal é o vetor que não é nulo e é ortogonal a qualquer vetor que seja paralelo ao plano π, certo? Isso aqui é muito útil, tá, gente? Muito útil. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, como que esse vetor normal, ele vai se ligar com a equação geral. E é muito importante isso também, tá, gente? Muito. Vamos falar que a gente tem um plano π, um ponto A fixo, x0, y0, z0, que pertence ao plano π, e um vetor normal, n, que é igual a B e C, certo? A, B e C quaisquer, não importa quem eles são. E esse vetor é normal ao plano π, né? Vamos pegar um ponto x, então, genérico, com coordenadas x, y e z, e ele vai pertencer a π se o vetor normal
for perpendicular ao ponto AX, o vetor AX, certo? Vamos ver no desenho então aqui, ó. Esse ponto X, ele vai pertencer ao plano π se isso aqui acontecer. Por quê, gente? Ó, pensa assim, ó. Lembra que eu acabei de falar que o vetor normal ele tem que ser perpendicular, ortogonal também, tanto faz, a qualquer vetor paralelo ao plano π? Então, esse vetor normal que eu acabei de falar que ele é perpendicular a esse vetor aqui, AX. E o ponto A pertence ao plano π. Então, para esse vetor AX ser paralelo ao plano π, quer dizer então que os dois pontos têm que ser pertencentes ao plano aqui, no caso, né? Então, não só o A, mas o X também. Então, essa é a condição, né? Então, o ponto X, ele pertence ao plano se esse vetor N e esse vetor AX aqui forem perpendiculares, certo? Caso vocês não se lembrem, para você ver se dois vetores são perpendiculares, né? É só você falar que o produto escalar deles é igual a zero. Só verificar se isso acontece, né? Então, vamos ver se o produto escalar entre eles é igual a zero. Então, você coloca aqui as coordenadas do vetor N, A, B e C, e as do AX, que vai ser o ponto X menos o ponto A. X menos X0, Y menos Y0 e Z menos Z0, tranquilamente, né? Igual isso a zero. Aí você distribui tranquilamente, usa as definições de produto escalar, tranquilo. Faz toda uma álgebra e você vai chegar nisso aqui. Você chega nisso aqui, nessa equação aqui. Aí você fala assim, gente, mas como assim? Esqueci o Dzinho aqui, tá, gente? Eu esqueci o D aqui. Mas como que você chega nisso aqui, né, gente? Essa aqui é a equação do plano. Então quer dizer o quê, gente? Quando você pega esse ponto X pertencente ao plano, ele só vai pertencer ao plano mesmo se isso aqui for válido. Se essa equação aqui, AX mais BY mais CZ igual a zero, mais D igual a zero. Esse D aqui, na verdade, não existe, tá? Esse D aqui seria como se fosse o coeficiente, são as coisas, os termos independentes aqui, tá? Porque aqui não tem D, tá? Aqui não tem D. Então, o D aqui ele seria os termos independentes, digamos assim. Então, gente, o que significa isso aqui, basicamente? Isso aqui é um pouco confuso de entender, mas qual é o resultado disso aqui? Que o vetor normal, ele tem como coordenadas os coeficientes A, B e C de x, y e z da equação geral do plano. Não sei se vocês perceberam, mas eu usei aqui no vetor normal o A, o B e o C que a gente tinha usado anteriormente. Mas não falei que isso aqui eram os coeficientes da equação geral do plano. Mas no caso é. Então vamos supor, tipo assim, ó. Exemplo. Você tem um plano que tem a equação geral, tipo assim. 2x mais 3y mais 6z menos 6 igual a zero. Isso aqui é uma equação geral do plano, né? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então, qual seria o vetor normal a esse plano? Seria isso aqui. N vai ser 2, 3 e 6. Que é isso aqui, esse aqui, esse aqui. Gente, isso aqui é extremamente importante, muito útil, porque o vetor normal ele vai servir para muita coisa mais para frente, tá? Muita coisa. Então, muita atenção a isso. Pegou a equação geral? O A, o B e o C são as coordenadas do vetor normal, certo? Tranquilo, é isso. E a última coisa aqui de planos é uma parte muito confusa, tá? Já adianto a vocês. Mas isso aqui vai ficar um pouco mais claro nos exercícios, quando eu for fazer o exercício dessa parte aqui, na aula de exercício, tá? Então, tipo assim, ó, caso você não entenda isso aqui de início, você vê termina essa aula aqui e vai para a aula de exercício que eu vou fazer, porque vai ficar um pouco mais claro isso aqui, ó. Que seria um feixe de planos, tá? Vamos pensar assim, ó. Pensa que a minha mão é um plano π, igual eu falei aqui, π1 no caso, e a minha outra mão aqui, minha mão direita, é o plano π2, certo? Caso elas se intersectem, por exemplo assim, vamos supor, como é que vocês acham que ia ser uma intersecção de planos? Vai ser uma reta, gente. Porque, ó, pensa, se um plano intersecta outro, vai ter uma retinha que faz parte tanto do plano π1 quanto do plano π2, certo? Então, eu acabei de falar aqui, ó, seja R uma reta e π1 e π2 planos, com R sendo a intersecção entre plano π1 e π2. Então, o que eu falei aqui, ó? A intersecção entre π1 e π2, que é esse símbolo aqui, né, esse U invertido, é igual a uma reta R, certo? Então tá. Suponha que o plano π1 tem a equação geral A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero. E o plano π2 tem a equação geral A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero, certo? Então, isso aqui são as equações gerais, certo? Por meio de toda uma álgebra, que não é difícil, mas é um pouquinho chato de fazer aqui, porque é muito confusa e muito extensa também, a gente vai chegar no seguinte resultado. O conjunto de todos os planos que contém a reta R tem a equação geral da seguinte forma. Alfa que multiplica A1x mais B1y mais C1z mais D1 mais, fecha parênteses aqui, né? Mais
beta que multiplica A2x mais B2y mais C2z mais D, tudo isso igual a zero, com alfa e beta reais. Isso aqui é um feixe de planos, tá? Eu vou tentar desenhar aqui, seria basicamente o seguinte, ó. Pensa que isso aqui é o plano π1. Aí, tipo assim, isso aqui seria o plano π2. E esse aqui seria, por exemplo, uma reta que seria a intersecção deles, certo? Aqui você pode passar por essa intersecção aqui em infinitos planos, entendeu? Então, tipo assim, esse feixe de planos é uma equação genérica para todo e qualquer plano que passe por essa reta R, entendeu? Isso aqui é como se fosse um exercício de intersecção de planos, certo? Você pega um exercício que ele vai te dar uma equação de reta agora, não pela vetorial, não pela paramétrica, não pela simétrica. Ele vai dar uma equação de reta por meio de dois planos mesmo. Então, quando chegar nos exercícios, vai ficar um pouco mais fácil isso aqui. Eu sei que isso aqui é um pouco confuso, porque é muito 3D, é muito difícil de entender. Mas quando vocês verem um exercício, vai ficar um pouco mais claro isso aqui, certo? Então é isso, gente. Era só isso que eu queria passar de retas e planos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu!